Olá a todos, aqui é Caleb Elias, de Carvalho Barbosa, e este é mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Hoje vamos tratar de um tema profundamente importante e muitas vezes mal compreendido dentro da escatologia bíblica, a volta ou vinda de Jesus nas nuvens do céu em 70 depois de Cristo. Vamos analisar realizada por Jesus no Novo Testamento aponta para um evento real, histórico e teologicamente significativo. Essa vinda em juízo pleno é estabelecimento de Cristo na nova aliança. Será que essa vinda nas nuvens é a mesma segunda vinda física e futura que muitos esperam? Ou será que estamos diante de uma manifestação real da autoridade de Cristo em juízo sobre o antigo sistema, como os profetas do Antigo Testamento já anunciavam em termos semelhantes? Se você busca compreender a escatologia de forma bíblica, coerente e reformada, dentro da perspectiva preterista parcial, este vídeo é para você. Pegue sua Bíblia, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vamos juntos mergulhar nesse tema. Bom, para compreendermos corretamente a afirmação de Jesus em Mateus 24:30, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É fundamental interpretarmos essa linguagem como os ouvintes originais a entenderiam, dentro do contexto da literatura profética hebraica. No Antigo Testamento, a imagem de Deus vindo nas nuvens é frequentemente associada a atos de juízo, e não necessariamente a uma descida visível e física de Deus à terra. Essa linguagem simbólica era conhecida e compreendida pelo povo de Israel. Em Isaías 19:1 é declarado: Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Bom, aqui Deus vem sobre uma nuvem, mas isso não se refere a uma manifestação visível e literal. Trata-se de uma descrição poética da ação de Deus em juízo sobre o Egito. Uma vinda em juízo mediada por instrumentos históricos, como nações invasoras ou desastres políticos. No Salmo 104:3 é dito: põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Essa linguagem transmite a ideia de soberania divina e ação majestosa, mas em termos simbólicos. Não há aqui uma expectativa de uma manifestação física nas nuvens. E em Naum, capítulo 1, verso de número 3, é dito: Naum, capítulo 1,
versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. As nuvens, nesse contexto, representam um instrumento do agir divino, especialmente em juízo e manifestação de poder soberano. Jesus, em Mateus 24, está evocando diretamente Daniel 7, 13 a 14, onde se lê: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Bom, esse texto não descreve o filho do homem descendo à terra, mas subindo para o ancião de dias, ou seja, uma ascensão para receber domínio e glória. A vinda nas nuvens, nesse caso, é símbolo de exaltação e entronização, não de uma futura descida visível. Diante dessas passagens, vemos que vir nas nuvens é uma expressão profética usada para descrever o juízo de Deus e a manifestação do seu governo. E não implica necessariamente em presença física e visível. Quando Jesus diz que virá nas nuvens, em Mateus 24, ele está se referindo ao juízo vindouro sobre Jerusalém, cumprido em 70 depois de Cristo, como sinal de sua autoridade como rei entronizado à direita do Pai. Essa leitura é coerente com o contexto histórico e bíblico e evita distorções futuristas que ignoram a linguagem simbólica herdada dos profetas. Depois de entender que a vinda nas nuvens é linguagem bíblica para o juízo divino, especialmente por meio de eventos históricos, passamos agora a aplicar esse entendimento ao próprio discurso escatológico de Cristo, registrado em Mateus 24, o famoso Sermão do Monte das Oliveiras. Bem, então, a narrativa de Mateus 24 começa com uma profecia direta de Jesus, né, que é dito, né, em Mateus 24, 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ou seja, uma profecia direta e literal vinda da boca do próprio Cristo. Essa declaração é sobre o templo em Jerusalém. E os discípulos imediatamente associam isso com a vinda e o fim dos tempos, como consta no verso 3. Para eles, a destruição do templo equivaleria a uma intervenção escatológica decisiva de Deus. Cristo responde com uma série de sinais que antecederiam esse juízo iminente: guerras, perseguições, falsos profetas, apostasia, tribulação e a abominação da desolação. Versículo 15. Todos esses
eventos apontando para a catástrofe do ano 70 depois de Cristo, quando Roma destruiu Jerusalém. Bom, o verso-chave, né, que trata sobre a vinda nas nuvens é Mateus 24:30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. À luz de Daniel 7 e da linguagem profética, Jesus não está falando de uma vinda corporal visível para todo o mundo terrestre, mas sim de uma manifestação pública e histórica de sua autoridade messiânica, um juízo escatológico contra Israel apóstata. A palavra verão, em grego, opsontai, né, opsontai em grego, pode denotar percepção ou discernimento, não necessariamente visualização literal. Aqueles que rejeitaram o Messias veriam, por meio do juízo sobre Jerusalém, que ele era, de fato, o Filho do Homem exaltado, com autoridade sobre todas as nações. Bom, e em Mateus 24:34, é tratado sobre a geração contemporânea, né, dos dias da época de Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24:34. Esta é uma chave interpretativa crucial. Jesus afirma com toda clareza que todos os eventos descritos até ali, incluindo a vinda das nuvens, ocorreriam dentro daquela geração, ou seja, em aproximadamente 40 anos. E de fato, em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi devastada pelas legiões romanas lideradas por Tito. Deixa eu só fechar a janela aqui rapidinho. Ligar o som aqui. Bem, continuando aqui então, esse evento não foi apenas uma tragédia histórica, mas uma declaração teológica. O Filho do Homem havia vindo em juízo sobre a nação que o rejeitou, encerrando a era do templo, dos sacrifícios e do sacerdócio levítico, e selando a nova aliança, inaugurada em sua morte e ressurreição. Portanto, a vinda das nuvens, descrita em Mateus 24:30, é um cumprimento visível do juízo de Deus na história. Não uma segunda vinda futura e física, mas uma vindicação do Filho do Homem em glória perante a nação incrédula. A queda de Jerusalém foi um sinal inconfundível de que o reino de Deus havia vindo com poder. Marcos 9:1. E que Jesus estava reinando à direita do Pai, como predito em Daniel 7. Um ponto essencial e frequentemente negligenciado no debate escatológico é o reconhecimento de que a Bíblia não limita a expressão vinda de Cristo a um único evento escatológico no fim da história. Ao contrário, a linguagem bíblica permite múltiplas vindas, cada uma com natureza e propósito distintos. A primeira vinda de Cristo foi humilde e encarnacional. João 1,14.
Gálatas 4:4, culminando em sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Foi uma vinda visível, corporal, histórica, mas voltada para a redenção e o estabelecimento do reino. A vinda nas nuvens, em Mateus 24 e Apocalipse 1:7, está ligada diretamente ao juízo sobre a nação de Israel e a queda do sistema do antigo pacto. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Note que até quantos o traspassaram está diretamente ligado aos judeus que rejeitaram o Messias. Zacarias 12:10. E o lamento das tribos da terra, ou da terra, no grego, ges, é lamentação nacional, ou seja, as tribos de Israel, exatamente como Mateus 24:30. Essa vinda visível em juízo sobre Israel foi pública, né? Primeiro, essa vinda visível foi pública. Os povos viram Jerusalém cair. Segundo, soberana e judicial. Revelou Cristo como rei e juiz. Terceira, histórica. Aconteceu de fato em 70 depois de Cristo. E quarto, e foi a segunda vinda, conforme ele mesmo prometeu que ocorreria ainda naquela geração. Mateus 24:34. Assim, podemos entender que essa foi a segunda vinda de Cristo, não em humilhação, mas em juízo. A Escritura, no entanto, também aponta para uma vinda futura de Cristo, ainda por se cumprir, diferente da destruição de Jerusalém, pois está associada à ressurreição dos mortos, ao juízo final e à plenitude da nova criação, novos céus e nova terra. Os quais, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. Essa é uma promessa de um retorno visível, glorioso e físico. Não para julgar uma única nação, mas o mundo inteiro. Em 2 Timóteo 4:1, a Escritura vai nos dizer o seguinte: 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. E em João 5:28-29 é dito: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5:28-29. Essa segunda volta, ou terceira e última vinda, será visível a todos os homens, crentes e incrédulos, corporal, como em Atos 1:11, gloriosa e final.
e culminará na ressurreição dos mortos e no julgamento universal. Bem, a teologia reformada, sob a ótica preterista parcial, entende que a primeira vinda foi para redimir. A segunda vinda, em 70, no ano 70 depois de Cristo, foi para julgar Israel e vindicar Cristo como rei. E a terceira vinda será a última, ou a segunda volta, para julgar vivos e mortos e ressuscitar os corpos e consumar o reino de Deus em novos céus e nova terra em sua plenitude. Porque nós já estamos nos novos céus e nova terra, porém ainda não na plenitude deles. Os novos céus e nova terra que já existem, já são uma realidade concreta, são apontados, em 2 Pedro 3,13 e Apocalipse 21. Nós já estamos, de fato, vivendo nos novos céus e nova terra, mas não ainda em sua plenitude, certo? Portanto, a expressão segunda vinda, tão popular na teologia tradicional, pode e deve ser aplicada ao juízo em 70 depois de Cristo, sem negar a vinda escatológica futura, pela qual Jesus voltará pela segunda vez, ou virá pela terceira e última vez, para fechar o ciclo da história redentiva. Bem, o que seria então, pessoal, o abalo dos astros e os anjos vindo para ajuntar os eleitos dos 4 ventos, os 4 ventos do mundo? Bem, vamos então abrir a Bíblia em Mateus 24, 29. Vamos voltar ao texto de Mateus 24. Mateus, capítulo 24, verso de número 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Mateus 24, 29. Essa linguagem usada por Jesus, note bem, na passagem, não é literal, mas é simbólica e tipicamente apocalíptica, amplamente usada no Antigo Testamento para descrever juízo divino sobre nações. Isaías 13, 10 e 13, ao profetizar a queda da Babilônia, diz: Isaías 13, 10, 13. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Isaías 13, 10, 13. Ezequiel 32, 7 a 8, ao falar do juízo contra o Egito, Ezequiel 32, 7 a 8. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti,
e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 32, 7 a 8. Joel 2, 10, 3, 15, que trata do juízo contra Jerusalém e as nações, diz: o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Mateus 24, 29 usa a mesma linguagem profética do Velho Testamento para descrever a queda de uma ordem político-religiosa. Neste caso, o colapso do judaísmo do Antigo Pacto, com a destruição do templo em 70 depois de Cristo. O sol, lua e estrelas representam autoridades e estruturas. O abalo dos céus representa a derrubada da velha ordem, centrada no templo, e a revelação pública do reino de Cristo em juízo. Ou seja, os céus simbólicos de Israel foram sacudidos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Note, note o trecho do versículo 30 do capítulo 24 de Mateus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui, a expressão aparecerá no céu, ou no céu aparecerá o sinal, não significa que Jesus teria visto fisicamente nas nuvens, mas que seria vindicado como rei nos céus. Como Daniel 7, 13 a 14 declara: vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Essa é uma vinda para o Pai, não para a terra. E o sinal é a própria destruição de Jerusalém, que atesta publicamente que Jesus é quem disse ser o Filho do Homem entronizado nos céus, agora julgando o povo que o rejeitou. A queda de Jerusalém, profetizada em Mateus 24 e em Apocalipse, foi o sinal público de que o Filho do Homem estava agora reinando no céu. Foi sua vinda em juízo contra a geração que o rejeitou. David Chilton, em Os Dias da Vingança, uma obra que eu traduzi há alguns meses, explica, abre aspas, o livro do Apocalipse é um processo de aliança, profetizando o derramamento da ira de Deus sobre Jerusalém. É uma profecia do período conhecido nas Escrituras como os últimos dias, significando os últimos dias da nação da aliança de Israel, a geração de 40 anos. Mateus 24, 34. Entre a ascensão de Cristo, 30 depois de Cristo, e a queda de Jerusalém para os romanos, 70 depois de Cristo. Ela prediz eventos que São João esperava que seus leitores vissem muito em breve. Fecha aspas. Excelente obra de David Chilton. Eu recomendo e sugiro que qualquer um leia, né, a obra Os Dias da Vingança, uma exposição do livro de Apocalipse. Bom, e Mateus 24, 31 é dito: e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31.
Esse versículo, à primeira vista, pode parecer que está descrevendo a ressurreição final. Mas, à luz da profecia bíblica, trata-se de algo diferente. Bom, a linguagem da trombeta está ligada ao anúncio de eventos importantes no plano redentivo, especialmente no contexto da aliança e da reunião do povo de Deus. Em Isaías 27:13, a trombeta é tocada para reunir os exilados de Israel. Em Zacarias 9:14 a 16, o Senhor sopra a trombeta para salvar o seu povo. Ou seja, é linguagem simbólica de redenção e convocação, e não necessariamente da ressurreição escatológica. A palavra anjos, em grego, angeloi ou angeloi, pode também significar mensageiros, inclusive ministros do evangelho. Os anjos com a trombeta são uma referência simbólica ao avanço da pregação do evangelho, após o juízo de 70 depois de Cristo, marcando a transição para a era da nova aliança, a transição definitiva para a era da nova aliança. Após o colapso de Jerusalém, o evangelho foi livremente proclamado ao mundo inteiro. Veja Mateus 28:18 a 20. Os eleitos dos quatro ventos são crentes de todas as nações, sendo reunidos espiritualmente em Cristo. O ajuntamento dos eleitos, profetizado no capítulo 24 do livro de Mateus, não é um evento físico de ressurreição, mas a contínua colheita espiritual operada pelo Evangelho após a queda de Israel. Mateus 24:29 a 31, à luz da exegese bíblica, não se refere ao fim do mundo físico, mas ao fim do antigo pacto. Fim do antigo pacto. O abalo dos céus representa a queda de Jerusalém e a vindicação do reino de Cristo. A vinda do Filho do Homem nas nuvens é o juízo em 70 depois de Cristo, conforme a linguagem de Daniel 7. Os anjos com trombeta representam o avanço do evangelho no mundo pós 70 depois de Cristo. Os eleitos reunidos são os crentes de todas as nações, sendo trazidos à nova aliança. Portanto, essa vinda em glória é a segunda vinda de Cristo, em juízo, e marca o triunfo do reino de Deus sobre o sistema apóstata judaico. A segunda volta, ou terceira vinda, ainda aguarda o povo de Deus, na ressurreição final e no juízo universal. Ao olharmos para Mateus 24 e Apocalipse 1, à luz das Escrituras e da linguagem profética do Antigo Testamento, percebemos que a chamada vinda nas nuvens, segunda vinda ou volta de Jesus, não é uma descrição de um evento futuro e literal aos nossos dias, mas sim o cumprimento glorioso da profecia da vinda de Cristo em juízo contra Jerusalém no ano 70, né, no século I. Essa foi a vinda de Jesus com os anjos, nas nuvens dos céus, para julgar aquela geração perversa que o rejeitou e crucificou. Foi a queda da velha ordem e o início visível da era do reino de Deus, sob a nova aliança. O futurismo, especialmente em sua forma dispensacionalista, distorce esse ensino, desvia os olhos da igreja do que Cristo já realizou e projeta para o futuro aquilo que as Escrituras mostram claramente como cumprido na história. Essa abordagem produz escapismo
derrotismo e paralisia espiritual, levando muitos a aguardar um juízo que já aconteceu e um reino que já está em operação. Contra isso, afirmamos: Cristo reina agora. Salmo 2, Atos 2, 33 a 36. Seu reino está em expansão. O juízo de Jerusalém selou a vitória do Messias. E a igreja é chamada a viver e a agir à luz dessa verdade. Sim, ainda aguardamos a ressurreição final e o juízo universal, a última vinda de Cristo, o clímax da história, quando os mortos ressuscitarão e os ímpios serão finalmente julgados. Mas isso não anula o fato de que a vinda em juízo no ano 70 foi a segunda vinda, conforme as escrituras anunciam. Portanto, rejeitamos o pessimismo escatológico e o dualismo moderno. Não estamos esperando o reino, estamos nele. Fomos colocados por Deus numa missão: discipular as nações, ensinar todas as coisas que Cristo ordenou e expandir sua glória até que toda a terra se encha do conhecimento do Senhor. Isaías 11:9, Abacuque 2:14. Bom, pessoal, se esse conteúdo edificou você, não deixe de curtir o vídeo, comentar sua visão sobre esse tema tão importante, compartilhar com amigos e irmãos de fé e, claro, inscrever-se aqui no canal Reforma e Teologia para mais conteúdos bíblicos, reformados e transformadores. Cristo já voltou, ou veio nas nuvens do céu, está reinando agora e um dia voltará com poder definitivo para consumar todas as coisas. Eu sou Caleb Elias e esse foi mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Forte abraço e até a próxima. Até o nosso próximo encontro.